Olá, hora do nosso encontro semanal. No nosso encontro hoje, falaremos e daremos continuidade àquela série prometida. Inicialmente, no vídeo anterior, falamos sobre empresas. Hoje será sobre o governo. Depois teremos o vídeo sobre economia. Não é? Então, sobre o governo, nós vamos falar o quê? A contribuição que ele traz para fortalecer os laços entre empresários e empregados. Como é que funciona isso? Qual a obrigação que ele tem? Será que ele sempre contribui, ou contribui pouco, ou às vezes nem contribui? Ao final do vídeo, dê o seu gostei ou não gostei e não esqueçam de se inscrever. Hoje trataremos sobre a função do governo na nossa sociedade. Quais as obrigações dele? Como ele cumprir? Ou deveria cumprir? Ou deverá cumprir sempre? Né? E vamos tratar em duas colunas, dois polos apenas, né? Para não se estender muito. Nós vamos falar de políticas públicas e políticas internacionais. Vamos entender a função do governo nesse meio ambiente, que é uma obrigatoriedade que eles devem se comportar para que tudo ocorra da melhor forma. Muito bem. As políticas públicas nós vamos iniciar dizendo que são para orientar a gestão do governo. Então, nas políticas públicas, nós temos alguns parâmetros que essa orientação o governo deverá seguir, cumprir, dar prosseguimento, não é? É assim que deve ocorrer. Então, nós teremos três situações aqui de exemplo para vocês. Nós falaremos sobre as garantias dos direitos. Qual é a garantia do direito para a nossa sobrevivência no nosso país? Qual a garantia para a nossa população? Nós vamos ver a redução de desigualdades, que é uma coisa muito forte e presente, não é, no nosso país. Sempre ocorreu essa desigualdade, não é? Maiorias querendo dominar minorias, não é? Maiorias que a gente fala em poderio econômico, mas são menos pessoas que querem dominar a grande massa das pessoas. Vamos falar também a melhoria da qualidade de vida da população. Então, esses três itens que vamos trazer, eles estão diretamente ligados à necessidade de compreensão, gestão e cumprimento do governo. Vamos comentar e focar diretamente políticas públicas, não é? Então, eu vou citar item por item que eu falei anteriormente. Garantia de direitos. Imagina, tem que garantir saúde à população. Saúde de qualidade. Tem que ter remédio para distribuição e tudo mais. Tem que ter uma educação efetiva. As pessoas precisam se sentir seguras no ambiente. Não é? Tem também a questão da alimentação, que muitas vezes se falam tanto de segurança, saúde, educação. Claro, é uma obrigação. Mas e a alimentação? Como é que o povo está se alimentando? Como as pessoas estão se alimentando? Como é a fiscalização desses alimentos que transitam nas prateleiras? Vamos comentar também. Mas vamos, antes disso, falar alguns exemplos. Exemplos que ocorrem com a gente. Por exemplo, pessoas em situação de rua. Ora, é uma garantia de política pública. Todos têm consciência disso. Mas tem pessoas nas ruas todos os dias e aumentando até essas massas, não é? E a gente indo com assistencialismo, que é interessante, faz parte, não é? É a contribuição que o cidadão pode dar ao seu semelhante, mas e a política pública? Isso é uma obrigação, não é? Muito bem. Trabalho análogo à escravidão. Isso ocorre, a gente pensa que só ocorre em garimpo, só ocorre em desmatamento. Não, tem uma série de escravidão que são colocadas aí, a falta de reconhecimento das pessoas, né? A valorização do pouco, do muito que a pessoa contribui para aquele bem-estar, até das residências. Então, tem que se pensar nisso porque, torno a dizer, é uma obrigação e é uma garantia que o cidadão tem que ter por políticas públicas. Não é querer fazer ou não fazer, tem que fazer. Não tem isso. Se está lá para desenvolver a política pública, tem que fazer, tem que cumprir. Vamos outro. Tortura. Tortura, então, não é? Essa admissibilidade de sequestros, por exemplo. Onde é que anda a segurança para inibir esse ambiente? Ou
deixar o cidadão que quer fazer um sequestro, se é que podemos chamar cidadão, ele ficar pensando duas vezes antes de fazê-lo, porque tem uma segurança pública de qualidade que ela realmente chega a essas pessoas e tem a punição como a lei exige, no rigor da lei, como sempre falam, não é? Então, o que a gente precisa? Eu trouxe aqui o que a gente precisa ou precisaria para reduzir a desigualdade, não é? É tão simples, não é? Eu penso assim que os nossos governantes, todos, eu incluo aí até parlamentares, eles têm consciência dessa obrigação de política pública, porque falam tanto, não é? Mas o povo, como é que a gente está sentindo? Mas vamos lá. Poderiam reduzir essas desigualdades, ó. Acesso à moradia, não é? Acesso à moradia digna. Evitaria pessoas de rua, não é? Teria uma redução ou uma reorganização do que chamam de favela, não é? Que realmente é o nome inicial, né? Hoje criam outros nomes, mas é favela. Então, como é que vai reorganizar isso? Como é que a sociedade vai reorganizar? Como é que vai ocorrer que pessoas outras tirem proveito de serviços que é essencialmente a obrigação de políticas públicas? Precisam se colocar numa posição para saber o que tem que fazer, não é? E outra coisa, desigualdade na distribuição de renda, não é? Então, assim, nós já falamos em vídeos anteriores sobre isso. Existe uma disparidade, existe uma falta de reconhecimento. Né? E renda não é tão somente só o dinheiro. Renda também ele tem que subentender que está dentro da condição de moradia, do viver, da esperança de melhoria para dias futuros. Isso é importante. Então as pessoas precisam disso. Se focasse nisso, três itens tão simples, talvez a política pública funcionasse com mais eficiência, não é? Então a gente tem aqui, ó, melhoria da qualidade de vida. Eu vou trazer aqui investimento em infraestrutura, hospital, não faltar remédio. São filas e filas. Quantos casos a gente tem disso? Mas é uma obrigação de política pública, gente. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não é um favor. A gente não vai lá num hospital público ou numa unidade básica de saúde ou unidade de pronto atendimento, que são as UPAs, como a gente chega lá, o povo é tão simples. Chega lá como se fosse um favor e tem que ter, será que tem ou não vai ter, e será que resolve ou não resolve? Não é para ser assim, porque é uma política pública. Eu torno a dizer, nós vamos tratar em política pública e política internacional. E vamos lá, geração de emprego e renda. É uma obrigação de política pública. Como é que a gente vai desenvolver isso? Qual é o apoio que as empresas têm para que isso aconteça? Como é que é esse apoio? Será que ele está polarizado em algumas? Nas grandes, que têm isenções, né? Incentivos. Será que é só isso? E ficam ainda apresentando que vai gerar X empregos. É bom. Gerar empregos é muito bom. Mas e os menores que fecham, que fecham, que fecham, que fecham? Quer dizer, migra aquelas pessoas para um poderio econômico forte de grandes empresas e, se não tiver cuidado, chega naquele item que a gente falou anteriormente, que eu não preciso nem citar. Né? Então, a inclusão, vou dizer só o último fato, porque senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo. Mas vamos lá. A inclusão produtiva dos vulneráveis. Né? As mulheres já estão se inserindo, mas ainda tem muito vulnerável de mulheres. Não é? As pessoas com pequenas deficiências, como é que elas vão se incluir, não é? Nessa situação toda? Ocupar o povo, ocupar a mente, para a gente não ir por outros caminhos errados. Então, isso é uma obrigação de políticas públicas. Melhor, estas que eu citei é uma obrigação de política pública. Só precisaria disso. Não precisa ficar com esse revanchismo pessoal ou de autoestima, querer ser o melhor, que eu não chamo nem autoestima, eu chamo carência de autoafirmação. Você não consegue ser uma coisa e quer ser a força quando chega lá por uma coisa que quem colocou fomos nós, o povo. Não teve nem mérito. O mérito é só dar o nome e aparecer. É isso? Mas vamos aí, vamos adiante. Falamos sobre políticas públicas, não é? Que é uma obrigação. E outra também, de comportamento. Políticas internacionais. Não é? Eu trouxe rapidamente alguns itens para a gente refletir durante a semana, não é? Sobre essa obrigatoriedade também. Então, essas duas colunas são muito importantes: políticas públicas, políticas internacionais. Vamos lá.
O protagonismo internacional. Qual é o objetivo de ser protagonista, dos países serem protagonistas no ambiente internacional? É eles procurarem ou trazerem soluções para problemas globais. Eu quero dizer o seguinte: problemas que atingem todo mundo. Né? Fala muito em meio ambiente, isso, aquilo, outro, reuniões aqui, reuniões do país tal, mas assim, a gente precisa ver na prática uma melhoria, porque é uma política internacional de obrigação de dirigentes governamentais. Não tem outras alternativas nem desculpas. Tem que combater, tem que contribuir, tem que fazer que aquele ambiente seja produtivo. Políticas internacionais. Né? Então tem outra aqui, integração regional, que é uma obrigação de política internacional, tá? Obedecer ou elaborar laços em determinados espaços, determinados locais. No Brasil, por exemplo, estabelecer laços com a América Latina, com a América do Sul. E aí vai se expandindo. Porque assim, olha, as relações internacionais, imagina uma cebola cortada ao meio. Ela tem um núcleo. O núcleo é o país. Cada auréolazinha da cebola é onde ela tem que se expandir para participar. Participar de forma efetiva que dê para ela ir para o próximo passo. Não ela pular, ou ela querer destruir aquela partezinha daquela folhagem da cebola. Mais ou menos isso. Mas vamos lá. Transição energética, que é a preocupação, energia limpa, imagina nosso país. Tudo favorece para isso. E o mais importante seria a mediação de conflitos internacionais. Quando eu falo mediação, não é para a gente ir lá resolver com bala, com guerra, não. É a gente tentar antecipadamente que aquilo não ocorra, porque os sinais são dados com evidência. Não é? As predisposições de guerras entre países no mundo. Então, é uma obrigação de política internacional. Ah, eu não sei como fazer, não interessa, tem que fazer. Então, assim, essas situações de antecipação é uma contribuição, não quer dizer que não possa ocorrer, mas é uma contribuição antecipada. Agora, depois que a guerra se instala, você querer colocar uma posição de simplesmente separar, como se fossem 12 garotos, me permita aí a intimidade, 12 garotos brigando na rua, você chega lá e separa pela força, porque você é maior, não é bem assim. Né? Então tem que se antecipar. Se algum governante não no mundo não se antecipa, é uma pena para as pessoas, para a população. Tá certo? Então, políticas públicas, políticas internacionais. Finalizando o vídeo de hoje, né, para a gente refletir durante a semana, interaja também, mande algum comentário para o nosso canal. Tá? Mas finalizando, eu quero dizer que é tão fácil o apoio dos governos para o nosso bem-estar social, é só seguir as obrigações. E eu não vou em leis, constituição e tudo mais, está tudo lá. Mas é só seguir, ao invés de ficar com revanchismo os outros, ou ficar querendo isso, querendo aquilo. Não, vamos pensar na nossa função. Veja bem, se uma empresa deixa de cumprir as normas da parte fiscal, ela vai ser punida. Ninguém pensa nem nos empregados. Você é empregado. Não pense que se houver uma dificuldade da sua empresa, por vezes até por contribuição nossa, empregado mesmo, que não deve, tá? Se ocorrer, o governo vai lá e vai ter multas pesadas. Não está preocupado com seu emprego, não. É assim que funciona a coisa. Então, é a obrigação da empresa se manter bem, é a obrigação da empresa cumprir seus compromissos. Se sua empresa não pagar o fornecedor vai em cima também, com a mão pesada. O empregado vai também. Então, veja bem como é que fica. Como as empresas, estou fazendo o link agora de empresas e obrigatoriedade do governo. Agora, sabe o que é interessante? Os governos não têm essa mão pesada. Ou seja, tudo que a gente falou de política pública e política internacional ocorre ou não ocorre. É assim que a gente vai levando a vida. E é assim que a gente está nesse barco. O barco do dia a dia, o barco onde a gente muitas vezes frustra nossas esperanças. A esperança de ter a nossa família uma condição melhor. Pense bem, pense nisso durante essa semana. De Natal, Rio Grande do Norte, Rinaldo Negromonte.